Olá, é sempre uma alegria recebê-lo e refletirmos a respeito das coisas de Deus. Nós estamos nessa série de estudos da primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, aprendendo princípios, e um deles é o princípio da liderança. Aqui na Igreja Batista da Lagoinha nós temos um lema: cada casa uma igreja, cada membro um líder. Mas o que é necessário para ser um líder? Você acha que você está pronto para ser um líder? Precisa-se estar pronto para ser um líder? Ou o que é, assim, primordial, urgente? Quais são as características que todo líder precisa ter? Essa e outras perguntas nós vamos trabalhar hoje no Lagoinha em Células. Pois é, se você não é líder em Remédio de Lagoinha, um dia você vai ser líder. Então é importante você saber, dentro da visão bíblica, quais são as características de um líder. E elas estão muito claras aqui no texto de 1 Timóteo 3, de 1 a 5. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez o pastor Flavinho Marques. Seja bem-vindo, pastor da Lagoinha Savassi. E ele vai ler para nós esse texto agora. Vamos lá. A Bíblia diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, mas não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus? É um texto muito direto, claro, muito claro, objetivo. Fala um pouquinho aí sobre as principais características que são destacadas nesse texto. É interessante a gente entender que o texto ele fala de todos os aspectos de liderança. Seja uma liderança cristã, esse texto se aplica. E o texto ele está falando de caráter, ele está falando de conduta, de atitudes que glorificam o nome de Jesus. Então é interessante, através desse texto, particularmente ao ler, a gente faz uma análise, uma reflexão, uma autoavaliação a respeito das nossas ações, sobre a vontade de Deus, sobre o querer de Deus para nós. E aqui a Escritura é muito clara quando ela diz sobre o caráter cristão, sobre ter essa vida condizente àquilo que a Escritura Sagrada diz, porque somos líderes e levamos e somos instrumentos, canais para restaurar o relacionamento do homem caído a Deus, e nós precisamos nos parecer com Jesus, e o texto ele deixa isso bem claro. E quem tem todas essas características, nossa querida Bispa Priscila Marques. Ela vai passar para você agora uma dica de quebra-gelo para essa lição. Vai daí, Pri. Obrigada, pastor Richard. Pessoal, o líder vai começar essa reunião de célula de uma forma diferente. Ele vai começar contando como foi a sua trajetória na caminhada cristã, até ele chegar à liderança de célula. Então, como o Senhor foi trazendo para ele a confirmação desse chamado, como ele foi se colocando disponível para exercer o chamado, da liderança na vida dele, o que ele precisou alinhar na vida, no caráter dele com Deus, para que ele estivesse apto para ser um bom líder. Então o líder vai compartilhar isso com a célula, vai ser um mini testemunho, E aí o motivo, o objetivo disso é ele gerar encorajamento na vida das pessoas. Então todos nós
somos líderes em potencial. Amém? Aqui em Lagoinha, pastor Márcio sempre fala isso, que cada membro é um líder de célula. Então, todos nós somos líderes em potencial. Só que nos basta nos colocar disponíveis para o Senhor desenvolver essa capacidade em nós. Então, com esse mini testemunho do líder, ele vai gerar fé, vai encorajar as outras pessoas a dizerem sim para a liderança, a dizerem sim para o Senhor, as usarem como Ele quiser. Amém? E agora, passo para o meu pastor Richard. Grande Bispa Pri, que Deus te abençoe, muito obrigado. Flavinho, ele fala algo que me chama muita atenção, que é a questão de que quem não governa a própria casa, será que vai conseguir governar a igreja? Então tem muitas pessoas que na igreja arrebentam nos ministérios, arrebentam na célula, mas está com a casa toda arrebentada. O que nós podemos exortar e orientar esse tipo de pessoa? Exatamente. Infelizmente hoje a gente convive ou presencia pessoas que vivem como uma máscara, né? São uma pessoa dentro da igreja, levantam as mãos, sapateiam, fazem tudo, mas dentro da própria casa não se apresenta como um verdadeiro cristão. Eu acho que precisamos fazer essa avaliação em ser a mesma pessoa em todos os lugares, em ser aquele que leva, que glorifica o nome de Jesus em todo o tempo. Isso faz você trazer ou pensar sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, o seu comportamento dentro de casa, entender que a sua casa é o seu primeiro ministério, que a sua casa é o lugar onde você deve priorizar, porque uma vez você sendo um cristão dentro da sua casa, não tenha dúvida de que dentro da igreja você também será um ótimo líder. E não quer dizer que pelo fato de você ser um ótimo líder, você vai ser um ótimo líder dentro de casa. Mas eu quero ter a ousadia de dizer que se você é um ótimo líder em casa, você também será excelente no episcopado ou na liderança que você exerce. E afinal de contas, o texto começa falando que quem almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Então, liderar, servir a igreja é algo excelente, mas é importante que você invista em ter um bom caráter, em dar um bom testemunho e ser alguém muito sério em relação à sua família. Que você possa assumir esses compromissos, seja líder ou não. Porque se você não é líder e é membro de Lagoinha, certamente um dia você vai ser líder também, amém? Eu libero essa palavra sobre a sua vida. E você que é líder, eu libero essa palavra do caráter, do testemunho e da família. Que Deus te abençoe. Obrigado, Flavinho, mais uma vez pelas contribuições. E, se Deus permitir, na semana que vem nós estaremos de volta aqui com Lagoinha em Célula. Deixe seu like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Até lá. E aí, meu amado, você que não está em célula, você quer participar de uma célula? Então você vai ligar para esse número que vai aparecer aqui embaixo, que é a Casa de Células. Lá você vai falar onde você mora e nós vamos dizer qual que é a célula mais perto da sua casa. Lá também você pode oferecer a sua casa para abrir uma célula. Às vezes não tem célula perto e você é a resposta para essa oração. Você também que está com célula, mas ainda não cadastrou ela no sistema de células, você pode cadastrá-la através desse telefone. E se quiser tirar qualquer dúvida a respeito dos GCs, dos nossos grupos de célula, também nesse telefone. Então nós aguardamos a sua ligação e teremos o maior prazer em ser a resposta para as suas dúvidas. Que Deus te abençoe.